o LTP, foi desdobrado no produto que você nessa altura do campeonato sabe que a V4 tem, que é o Destrava Receita. Então, pegamos o melhor método possível de gestão para ganhos, que eu chamo de fluxo de ganhos, e adaptamos para o nosso universo de receita, de marketing digital. Esse é o Destrava Receita. Vou apresentar para vocês a página do Destrava Receita nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Obviamente, ela vai ser atualizada diariamente, então com certeza não vai estar exatamente assim quando você pegar, mas a essência provavelmente você vai entender e conseguir estar apto a conduzir o cliente com o Destrava Receita, usando o LTP como ferramenta e o TOC como filosofia, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, primeiro, o conceito de toda empresa ser uma fábrica, mas não uma fábrica de produtos ou serviços, mas sim uma fábrica de receita. Por quê? No fim das contas, produtos e serviços são insumos, são matérias-primas para produzir receita. Entenda por receita, throughput, margem de contribuição para o nosso negócio. E essa fábrica de receita pode ser resumida em 4 grandes esteiras, grandes áreas dessa fábrica: aquisição, engajamento, monetização e retenção, como já descrito no cientista do marketing, no livro e tudo mais. O que a gente vai ver logo mais vai ser um zoom in em cada etapa dessa esteira, né? Onde a gente vai ver as 7 travas que travam eventualmente as etapas dessa grande esteira. Mas crescimento, a fábrica de receita, a gestão é esse ciclo de melhoria contínua, ou seja, um looping infinito, destravando receita constantemente, fazendo essa fábrica produzir cada vez mais. E aí a gente traz um conceito importante que lá em TOC a gente já falou, que é a armadilha da otimização local. O principal motivo que trava a receita das empresas, na experiência da V4 no universo de marketing e vendas, mas super embasada na filosofia de TOC, é a otimização local versus a otimização global. Então, no mundo do marketing, mais do que tudo, a gente é reis da otimização local, tipo, fazendo micro coisas, tem que ganhar seguidor. Ah, não, a gente tem que fazer canal no YouTube. Ah, não, mas a gente também tem que ter CRM. Ah, não, mas a gente também tem que ter e-commerce. A gente vai fazendo um monte de coisa que não está conectada num fluxo de ganho. Então, esquece funil de venda, funil ampulheta. Aqui a gente vai lançar o fluxo de ganho, né? Que é um fluxo que gera ganhos, margem de contribuição. Essa é a ideia do Destrava Receita. Encontrar a trava, ou seja, a restrição, focar nela para liberar fluxo. E tudo que não esteja alinhado à restrição, ou seja, aquilo que trava o fluxo de ganho, é desperdício de atenção e recurso. E esse é o maior problema que o Destrava Receita vem para resolver, que é o desperdício da otimização local, que não gera resultado nenhum. Apesar de parecer muito importante, se não está conectado à restrição, à trava, não é o momento de priorizar isso. E foco é o que faz os negócios crescerem. Aquele que sabe focar a coisa certa na hora certa. Só que cada negócio está num timing diferente. Por isso que o seu trabalho como growth planner, como advisor, como consultor da empresa é importante para ajudar a encontrar aquilo que restringe no momento dela, no contexto dela. Cada empresa está num contexto. Eventualmente, ganhar seguidores é mega importante para um contexto, o que é completamente irrelevante para vários outros contextos. Tudo depende do contexto. LTP, TOC e a nossa adaptação do Destrava Receita para você ficar apto e fluente a encontrar dentro do contexto do cliente. É como um médico. O corpo humano é o mesmo. São as mesmas engrenagens de todos os corpos humanos. Mas cada um está num momento único, consumindo nutrientes diferentes, está numa idade diferente, dias de vida diferente. Vai ter um diagnóstico diferente. Você está sendo graduado como médico para diagnosticar aquilo que deve ser tratado no seu paciente naquele momento, no contexto dele, tá? E aqui a gente tem o nosso, então, fluxo de ganho, tá? Se a empresa se esforça muito fazendo otimizações locais que não estão conectadas à restrição, ela não gera mais receita, como a gente falou várias vezes. Então o nosso fluxo de ganho, ele não está errado, exatamente como você está vendo, da esquerda para a direita. Você lê ele da esquerda para a direita. Mas, pô, tá começando em retenção, e a última coisa da exposição, normalmente quando eu vi voltar, funil ampulheta, funil geral, começa na exposição e depois chegar na retenção. Esse é o grande problema que o TOC aponta. Olha que foda. A gente é os primeiros no mundo a apresentar um fluxo de receita, um fluxo de ganho, que a gente está chamando de fluxo de ganho, desta maneira, que é 100% alinhada com o TOC. Que é, a gente deve trabalhar o mais próximo da receita, o mais próximo da nossa zona de controle, o mais próximo do ganho, para o mais distante do ganho, o mais distante da nossa zona de controle, não o contrário, tá? Então a gente tem que começar da receita. O que está mais próximo da receita? Os clientes que eu já tenho, a retenção. Isso é o mais próximo. Eu vender para os clientes que eu já tenho é a coisa mais fácil de fazer do que eu capturar novos clientes. É mais barato, mais fácil. Muita gente já ouviu falar disso. É mais fácil, muitas vezes mais barato vender para o cliente que você já tem do que adquirir um novo. Mas poucos conseguiram fazer como a gente, que é sintetizar isso claramente, como você está vendo. Então, uma vez que eu olho para minha base de clientes que eu já tenho, e eu consigo fazer ele voltar para a decisão, ir para a fase de decisão, aí eu vou ter mais clientes comprando, sei, mais custo, tá? E aí, então, somente, eu vou para as próximas etapas. Qual que é a próxima etapa? Etapa de compromisso. Então, todos os clientes que eventualmente chegam para executar uma reunião, para ir na minha loja, para entrar no meu site, eles realmente estão aparecendo, depois de ter falado que iriam? Não, uma parte não está aparecendo. Então, isso é a sua taxa de compromisso. As pessoas que estão cumprindo o combinado. Elas combinaram que iriam na loja, elas combinaram que iriam na call, elas clicaram em algum ambiente do site, mas não chegaram na etapa mais próxima da decisão anterior, mais próxima da decisão. Então a gente está perdendo fluxo aqui. No exemplo da tela, essa é a trava dominante do sistema. Depois a gente vai ter a qualificação. Eu não estou conseguindo trazer clientes qualificados para o meu fluxo. Por exemplo, os clientes que eu estou retendo, eles não são da melhor qualidade para a empresa que eu quero construir. Os novos, que a gente vai ver mais para frente, a mesma questão. O meu fluxo não está gerando clientes de qualidade. Então não adianta eu ter uma alta taxa de comprometimento ou ter uma alta taxa de decisão, porque ele nem consegue passar da etapa de qualificação, porque eles não têm qualidade para a minha oferta, para o que a minha oferta exige do ICP, o cliente ideal para a minha oferta, tá? Próxima etapa de interesse. Então todo mundo que chega na minha oferta, não liga para a minha oferta. Ele até prestou atenção no anúncio, mas quando eu mostrei a oferta, ele ignorou para dar o próximo eventual passo, que seria, por exemplo, um cadastro na página, adição de um produto ao carrinho. Depois, a gente tem a atenção. Então, a minha empresa tem uma oferta que eu consegui desdobrar em um anúncio que chama atenção, ou ainda não consegui tornar público. Olha que interessante, muitos de vocês aqui tiveram contato, até mesmo se formaram em publicidade e propaganda, uma das grandes áreas do nosso universo de marketing. Por que é publicidade e propaganda e não propaganda e publicidade? Porque primeiro você tem que tornar a mensagem pública, depois você propaga a mensagem. Por isso que não dá para começar da exposição. Então eu entro na empresa, vejo os clientes que mais retêm, que mais convertem, que mais aparecem, que mais são qualificados, que mais se interessam. Pego toda essa informação e aí eu crio uma mensagem que chama a atenção desse perfil de cliente e torno ela pública. Crio uma publicação dessa mensagem para chamar a atenção. E aí eu vou propagar essa mensagem na etapa de exposição. É a última etapa aqui para novos clientes, que é propagar a mensagem. Se eu fiz tudo corretamente nessa sequência, eu vou ter um fluxo de ganho muito otimizado. E aí a receita vira fonte de financiamento para adquirir novos clientes, que não vai ser tão relevante o custo de aquisição desses clientes, porque eu já foquei primeiro no LTV. Por isso que a conta de ROI não é CAC LTV, é LTV CAC. Não se faz a conta dividindo o CAC pelo LTV, mas sim o LTV pelo CAC. Isso é o ROI, LTV menos CAC igual a ROI, tá? Então a gente foca no LTV e depois no CAC. Então eu deveria olhar para o meu cliente primeiro nas etapas de retenção, decisão? Sim, você deveria. A última coisa deveria ser exposição. Quando eu comecei a V4, 14 anos atrás, a primeira coisa que eu pensei foi como é que eu crio uma oferta que retém. Então eu já criei um produto de assinatura, aquela oferta safada que a gente tinha lá atrás, mal desenvolvida, mas que tinha esse princípio. Eu vou vender, faço tudo por você por R$2.800 por mês. Então a minha visão era, vou reter esse cara, não importa quem eu traga. Aí eu fui para as demais etapas. Aí eu não tinha ninguém chegando em decisão, não tinha ninguém chegando em compromisso, não tinha ninguém chegando em qualificação. Aí eu comecei a pensar, então vou criar uma página, fazer um belo ad e comprar mídia.
ou fazer prospecção ativa. E aí trouxe clientes para essa oferta que tinha sido pensada para reter o máximo possível, e ao longo desses 14 anos, fomos de trava em trava em qual dominava o nosso sistema. Então é isso que a gente está propondo aqui no Destrava Receita, tá? Identificar qual que é a trava e organizar a execução a partir disso. E aqui a gente mostra um exemplo de como a V4 fez. Identificou a trava, destravou e repetiu o ciclo. E aqui a gente mostra 3 fases da V4, né, de 2019 e 2024. Fase 1 da base, a gente clica aqui e a gente vê uma fase de fundação e estruturação da empresa. Aqui na fase 2 de aquisição, de foco, a restrição era adquirir mais clientes. Lançamento do ciência do marketing, ampliação dos escritórios, ampliação do time de aquisição. Fase 3, a gente vive agora no momento que eu gravo esse vídeo, a gente já está em 30 milhões de receita mensal. Eficiência NRR, mudamos para Campinas, trouxemos novos acionistas, ampliamos nosso time de suporte e desenvolvimento de produtos para ter mais NRR. Assim, a gente fez ano após ano e nem um ano a gente cresceu menos do que o anterior, sempre crescendo mais. Isso fez com que a gente tivesse 100 vezes de crescimento em 5 anos na fotografia, porque a gente focou em uma trava por vez. Isso fez com que a gente tivesse um efeito colateral de uma escala absurda. Só por esse motivo que a gente conseguiu a escala que a gente teve. Só por isso, a gente conseguiu atrair os melhores talentos da melhor governança, que a gente dá o nosso gatilho de autoridade de todos os sócios relevantes que a V4 tem, sócios midiáticos, né? Todos os sócios relevantes, esses aqui são os midiáticos, essa é a real. E o outro efeito colateral foi um método tendo confiança de mercado. Aqui a gente tem os clientes celebridades, né? Ariane, Matistânio, Lázaro, na Grupo Optimais, Thales, do G4, 20 Mona, XP, Netão, no açougue Bom Bife. E aqui a gente faz um momento mega importante, nada é à toa nessa página, que é isso fez a gente chegar nesse momento com mais de 30 soluções digitais para as empresas venderem mais. Porque lembre-se, nossa restrição é NRR. Então o objetivo aqui desse momento da página é mostrar para o cliente que a gente tem várias frentes que a gente pode fazer para você. A gente tem que encontrar qual é a do momento, ajudar você a destravar e ao longo de toda a sua vida a gente vai ter solução para todas as suas travas. Mas eu não quero vender todas as travas agora para você, todas as soluções digitais para vender mais, porque tem uma que é mais importante para você agora. A minha missão é encontrar qual que é ela. Mas eu já planto na cabeça do cliente que eu tô aqui com várias soluções. Quando uma eventualmente não funcionar ou quando ela já destravar tudo que ela poder destravar, eu vou ter uma próxima para você. Muito importante pra gente ter LTV na nossa base, tá? E aqui a gente fala então da forma como a gente organiza as soluções. De duas grandes formas. Na real, o STEP organiza o sistema e a fábrica de receita decide o que vem primeiro. Então o que é o STEP, meu cliente? STEP é a nossa metodologia de organização do que a gente serve, do que a gente tem no nosso sistema. Então a gente tem o seguinte, as fases, né, os passos, os steps que uma empresa percorre para chegar num alto nível de crescimento, aqui a gente separa do V0 ao V4, né, níveis de sofisticação da empresa, eles são a partir do que ela sabe. Então o que a empresa sabe, determina o que ela tem, determina como ela executa, determina a performance que ela tem. É sempre um consequência do outro. Se eu tento, por exemplo, reduzir a minha execução abaixo do meu nível de performance, já pula um pop-up na tela dizendo que é impossível. Eu não consigo executar abaixo da minha performance, eu não consigo ter uma performance acima do item anterior, que é a execução. Eu não consigo ter abaixo da minha execução. O meu ter precisa ser acima da minha execução. É impossível. Eu não consigo saber menos do que eu tenho. É sempre uma consequência do outro. Então, para crescer, eu preciso elevar o meu saber, elevar o meu ter, elevar o meu executar e elevar a minha performance. É sempre uma consequência do outro. A V4 tem soluções para cada categoria dessas 4, tá? Então, a gente mostra aqui. O saber. Então, para ajudar você com o que você não sabe, eventualmente, para ajudar você estrategicamente, ajudar você a tomar decisões, a gente tem 4 soluções. O raio-x, que a gente pretende nem ter esse produto no longo prazo, mas ele ainda existe, que é um raio-x, uma visão geral sobre todas as travas da sua empresa para ajudar você a tomar decisão num curto espaço de tempo de 45 dias. A gente vai fazer isso mais à frente na página, que é uma pincelada nas categorias para mostrar para o cliente que a gente tem N soluções para ajudar ele a vender mais. Só que decisões não se tomam em 45 dias e depois não se toma mais. Se toma decisão todo dia. Então, para quem quer o braço, a mão da V4, junto com você, para ajudar você a tomar decisão todo dia, a gente tem o Destrava, receita operacional, tático e estratégico. A depender do nível de saber que a empresa tem, nível de problema que ela tem para resolver, a gente tem uma solução de saber, de conhecimento, consultoria de estratégia anual para pegar na mão e ajudar você todo dia a tomar a melhor decisão para destravar a sua receita, tá? Isso é o que você sabe. A gente não executa nada aqui, a gente ajuda só no conhecimento. O ter é, eu então entendi e sei que eu preciso de uma landing page. A gente executa, a gente tem a landing page, a gente consegue fazer você possuir, você ter essa landing page. A gente sabe que você precisa ter um site, a gente ajuda você a ter esse site. A gente sabe que você precisa ter um e-commerce, a gente ajuda você a ter um e-commerce. A gente sabe que você precisa ter uma gestão de dados, a gente implementa a gestão de dados. A gente sabe que você precisa ter um CRM, a gente vai lá e implementa o CRM. Então é tudo pontual para você ter a estrutura para poder executar e por consequência performar. Então se você já tem, agora que você sabe, agora que você tem, você vai precisar de ajuda para executar. A nossa execução é basicamente profissionais formados e gerenciados pela V4 para executar por você. De forma compartilhada até dedicada. Então, eu preciso executar mídia, mas eu não tenho mídia o suficiente para ter um cara dedicado dentro de casa e pagar 30 mil reais, 20 mil reais para esse profissional. Tudo bem, a gente pode dividir um profissional com várias empresas, fazendo seu custo fixo reduzir, enquanto você não precisa desse cara dedicado. A mesma coisa com designer, a mesma coisa com redator, a mesma coisa com social media, a mesma coisa com profissional CRM, BI, Sales, SDR, Closer, tudo que a gente tem aqui, ou até um squad completo 100% dedicado para você. Então, se você precisa de execução, conte com a gente gerencia essas pessoas, facilita a nossa mão, tecnologia para as pessoas trabalhar, paga por nós, sei, dor de cabeça para a empresa. E aí a última categoria é performar, onde a gente entra com soluções 100% no sucesso, que hoje a gente tem aqui o Mídia Paralela, Mídia Fluente, Event-led Growth e o Lead Broker. Isso aqui a empresa precisa se aplicar para ter acesso, mas a V4 sim, cada vez mais quer trabalhar com soluções de performance pura e simples, onde a gente só ganha se o cliente ganha. Então, se a empresa quiser se aplicar para ser um cliente de performar, ela pode se aplicar, o time da matriz avalia e a gente entra investindo junto com o cliente, tá? Então ela pode ser cliente de uma das 30 soluções, de 10, de 7, de 15, de 20, é importante destacar isso para o cliente, para que você tenha chance de ter mais LTV com esse cliente que é o que interessa. E aqui a gente mostra casos de sucesso por setor. Então aqui a gente tem setores, todos os setores, e os eventuais casos de quais soluções, qual nível a empresa estava e quais soluções ela contratou, em qual período de tempo, em qual nível. Para você encontrar, por exemplo, o cliente de educação, mostra o case do G4 para ele se inspirar. E assim eu faço aqui nos demais, tá? E aqui é uma parte legal. Vamos fazer um diagnóstico então com o cliente? Em tempo real, o cliente me fala então do V1, V2. Na verdade, de cada um dos 4 steps, né, do que a gente mostrou, como você se sente? Você sente que você está mais deficitário no saber, mais deficitário no ter, mais deficitário no executar, mais deficitário no performar? Lembrando que um é subsequente ao outro. Qual que você entende que já está em alto nível? Você vai começar a saber para performar. Você acha que você já está em alto nível de saber ou falta algum nível de direção? Sempre descer por demais. Cara, sei tudo, mãe pra caralho, sou certificado em tudo. Beleza. Falta base, você tem tudo, velho. Tudo aqui é incrível. Pô, falta execução não, meu time de mais de 200 pessoas. Então, é só performance incremental que falta. Seria esse caso. Sabe que a maior parte dos clientes nem sabe o que estão fazendo. A gente tá aqui pra ajudar eles, então falta direção, por exemplo. Beleza. Dos 4 níveis, qual que você se sente? Você está mais numa etapa de validação, uma etapa operacional, de tração, de escala. Cara, estou numa fase operacional, já tem as coisas botando no ar, beleza. Agora, vamos trava, da retenção à exposição. Tem uma pergunta para te fazer. O seu cliente compra de você mais de uma vez ou renova o contrato com facilidade? Cara, sim. Ele renova, não é um problema, beleza. Na decisão, quem chega na etapa de decisão, carrinho, proposta, costuma fechar índices acima do benchmark, né? Porque 100% nunca fecha, mas acima do benchmark é o ideal? Sim. E na etapa de compromisso, os leads que chegam para você são qualificados o suficiente acima do benchmark? Sim. Muito bom. E na qualificação, os leads que chegam têm dinheiro e perfil dentro do benchmark? Pô, sim.
As pessoas que visitam o seu site se cadastram, adicionam o carrinho uma taxa dentro do benchmark, cara, não. A taxa de conversão na página tá 5%, página de cadastro deveria ser 30%. Pô, então esse aqui é um problema. Aí ele já dá o resumo do cliente muito simples, né, que obviamente, para ele ter uma ideia, e aqui é o diagnóstico do cliente. Falta de direção, nível operacional, trava de interesse. Porque tudo antes do interesse tá bem resolvido. Se o interesse não tá bom, não adianta a gente comprar mais tráfego, porque o interesse tá restringindo o fluxo de ganho. O fluxo de ganho é restringido, não adianta meter mais coisa aqui, sacou? Igual é a teoria das restrições. E aí, então, eu explico então, fábrica de receita, analogia do gargalo, elo mais fraco, não adianta otimizar fora da restrição, fora do elo, porque o elo mais fraco determina o peso que a gente consegue erguer, sendo o peso mais receita. Aqui eu reforço a planta básica, que a gente já reforçou, os 4 pilares, fluxo de melhoria contínua, loop infinito de aprimoramento. E aqui a gente tem as 8 travas, e uma das travas já está detectada. Previamente, obviamente que a gente vai ter que entrar em detalhe para ver, mas pelo que ele respondeu, já disse que a trava de interesse é a trava detectada. Então, das nossas 7 travas, sendo a trava 0 a cegueira, a gente pode abrir trava. E aqui a gente vai ver os itens auditáveis, tá? Então, ó, na trava de cegueira, a empresa é completa, ela não sabe nada. Né? Não tem nada de visibilidade de nada. Eu marcaria aqui, mas vamos dizer que não seja o caso. Retenção. Pô, eu tenho como fazer uma análise de churn? É um item auditável, isso existe? Existe essa base? Cara, existe. Eu quero auditar esses itens, porque eles existem. A empresa pode não auditar esses itens? Ela pode. É recomendado que ela audite tudo que tem. É recomendado que ela audite tudo que existe, pra gente ter certeza do status. Ela é obrigada? Não é obrigada. É uma indicação. Isso impacta no preço, porque impacta no nosso custo de servir. Cada item auditável tem artefatos. Então aqui você clica e você vai ver os artefatos. Por exemplo, coisas que ele pode usar para destravar essa trava, tá? Que a gente tem padronizado aqui no V4. Como um template de follow-up aqui na etapa de retenção. Ou você vai abrir aqui decisão, que é o ideal que eu abra item a item. Eu marco aqui itens auditáveis da decisão, vejo os artefatos como um exemplo. Eu tenho um checklist de oferta irresistível. Eu tenho um checklist de análise de perda de proposta. Então são itens que eu já tenho para te disponibilizar para você destravar. Aí eu vou trava, marcando os itens auditáveis e dando um gostinho do que são os artefatos, vai ser importante ali na frente para o cliente ter uma noção. Todos esses itens auditáveis vão compor o preço da proposta do destrava receita, né? Porque vai impactar em mais custo de servir, mais entrega para aquele cliente. Ele pode tirar os itens auditáveis mesmo ele tendo? A priori ele pode. O ideal é que não tire pra gente ter mais visão. Só então, uma vez feita a etapa de auditoria dos itens que ele selecionou, com mais visão do fluxo de ganho dele, a gente de fato vai ter a comprovação da trava que governa o sistema. Isso aqui é só uma prévia para ele sentir a ideia. E aqui a gente tem um simulador de fluxo de restrição para o cliente pegar a visão. Então olha interessante, tem aqui as 7 travas. Todas elas estão configuradas na média. Então, se tudo tá na média, ele vai apontar para a retenção como uma restrição. O ideal é subir a retenção acima da média. Se a retenção tá acima da média, tá bom, por exemplo, ele já vai para a próxima, que é a de decisão. Porque ela próxima, pior. Se a decisão tá bom, ele já vai para a próxima. Olha aqui no fluxo pro compromisso. Se o compromisso tá acima do anterior, né, da etapa de qualificação, ele já vai mover para qualificação. Se a qualificação tá acima do ideal, então para cada item tem um benchmark. Então, por exemplo, retenção, ele tá falando 50% de retenção a 0% de retenção. Na média, 27% de retenção. É para ter um cheiro, um gosto, óbvio que varia de setor para setor, para mostrar para ele o conceito de fluxo de ganho. Então, ó, se a minha retenção tá próxima do ideal, ela fica verdinha. Se o meu interesse tá bom, se a minha atenção tá boa, vai faltar exposição, preciso comprar mais fluxo. Comprei mais fluxo, aí ele vai voltar lá para a qualificação, olha que interessante. Aí eu não, vou lá melhoro a qualificação, aí a trava vira compromisso. O que significa? Eu tenho que atuar nesse item, porque os demais não são um gargalo, não são que restringe mais o fluxo. Então isso aqui ajuda você a demonstrar visualmente o fluxo e como vai aumentando o ganho do cliente ao longo de como ele ajusta o fluxo. Então se ele tivesse tudo perfeito e não tivesse exposição, ele vai ter 0 venda, óbvio. Se ele tiver exposição pra caramba, mas a atenção dele for 0, ele vai ter 0 vendas. Se ele tiver atenção boa pra caramba, na média, interesse bom, qualificação boa, mas o compromisso, as pessoas não passam da etapa de compromisso, essa vai ser a restrição. Mesmo que, vamos dizer assim, a trava de interesse está abaixo da média, mas o compromisso está crítico, o compromisso é a restrição. Eu não vou fazer otimização do interesse, mesmo que o interesse está abaixo da média, porque não é crítico, o compromisso é crítico. Então eu vou no compromisso, ele é o próximo item mais próximo do dinheiro. E essa demonstração visual ilustra para o cliente que ele não precisaria estar comprando mais mídia, porque não importa quanto mídia ele compre, não está ninguém passando da etapa de compromisso, ele precisa elevar essa restrição, otimizar, expandir essa trava. E aqui ele dá um resumo do diagnóstico, mostra como a gente vai fazer isso cientificamente na prática, porque isso aqui não é o diagnóstico em si, é um simulado. Como que a gente vai ter certeza da trava? A gente vai ver o que acumula no fluxo real dele, através das auditorias e da etapa de avaliação dos dados reais dele, que ele não vai saber na prática, com certeza, a gente vai dar uma auditada. A gente tem as nossas comparações de benchmark do que é ideal para o setor dele em cada trava, e eventualmente a gente pode fazer um impulso controlado. Vamos jogar um pouquinho mais de tráfego e ver onde que trava? Seria o supra-sumo científico para ter certeza causal, né, de causa e efeito, de realmente tá travando o fluxo do cliente. Então isso aqui é uma demonstração de como a gente vai fazer isso na prática, tá? E aqui estão as etapas lá que a gente já viu do TOC aplicado no nosso contexto. Então a gente está falando aqui que a gente identifica a trava, a gente otimiza, né, ou seja, explora a restrição, que a gente chama de otimização, que é fazer mais com o mesmo. A gente alinha, que é subordinar a restrição, a gente está usando um termo mais claro para o nosso cliente, mas é o mesmo conceito TOC. E a gente vai expandir essa restrição, ou seja, elevar ela, expandir a trava. Que é investir mais depois de a gente ter alinhado, de a gente ter otimizado, explorado a restrição, e a gente recomeça identificando, otimizando, alinhando, expandindo e assim sucessivamente. Ah, não entendi direito. Volta na aula 1 de TOC, que é a mesma coisa, tá? Então, aí a gente entra no produto em si, porque a gente apresentou a solução. Agora a gente entra no produto, que é o destrava receita. O que é o destrava receita? Ele é, idealmente, a aplicação do que a gente acabou de mostrar. A gente vai pegar na sua mão, a gente vai identificar a trava, a gente vai otimizar ela usando os mesmos recursos para fazer o fluxo passar o máximo possível. A gente vai alinhar a empresa inteira, né, subordinar a empresa à restrição, ou seja, reduzir mídias se for necessário, tirar a gente de um lugar e jogar na trava para a gente conseguir, de fato, destravar ela e expandir, aí investir mais, contratar mais gente, investir em mais tecnologia, investir em mais mídia, caso essa fosse a trava, só então, somente depois de otimizar e alinhar a empresa à trava restrição. Num ciclo de 90 dias, que a gente passa cerca de 2 semanas ao mês na fase de identificação, 2 semanas na otimização, 3 semanas no alinhamento, 4 a 5 semanas na expansão da trava, então a gente identifica a próxima ou se aquela se manteve uma restrição e então recomeça, tá? Durante esses 90 dias, o que a gente tem? A gente tem boards de tomada de decisão, pelo menos 3 boards. Um board ali na fase de identificação, para o cliente aprovar, board de tomada de decisão, então o cliente tem que aprovar que essa é a restrição. E aí um board, né, que é síncrono, uma reunião para a gente definir investimento na expansão da restrição, e o último board para definir se a gente conseguiu superar aquela restrição, a gente tem uma nova restrição, a gente permanece nela para o próximo ciclo de 90 dias. Durante todo os 90 dias, a gente tem uma assessoria assíncrona para otimizar, para alinhar, para ajudar, assíncrono como a nossa assessoria, não com a nossa execução, a execução é outro serviço, na destrava daquela restrição junto com o cliente, com o time dele, tá? Esse é o time da V4, franquia e matriz que fazem pelo cliente de forma síncrona e assíncrona consultivamente para destravar a receita. E a gente também tem um grupo de trabalho por trava. Então quando a gente identifica a trava do cliente, a gente aloca ele num grupo com outras empresas que vivem aquela mesma trava, para eles trocarem ideia de forma síncrona
geridos por um community manager, né, um gestor de comunidade, que sincroniza eles em atividades durante 90 dias para eles conseguirem ter insights e uma mente mestra ali, várias pessoas ajudando a alinhar aquela trava. Tem 3 encontros online síncronos, guiados pelo community manager, só para falar daquela trava, só com quem está vivendo o mesmo problema e assim ajudar ele a destravar. No final, quando ele vai recomeçar e caso ele encontre uma nova trava, ele troca de turma, que nem na escola. Então na escola, no final do ano, você passou, você vai para a quinta série. Aí na quinta série, você pode encontrar colegas da quarta série, porque eles também vão para a quinta série, ou se você reprovar, você pode ficar na quarta série com parte dos mesmos coleguinhas que também reprovaram e novos coleguinhas. Todo mundo na mesma vibe, no mesmo momento de vida. E durante todo o tempo, você tem os artefatos que a gente citou lá em cima, disponibilizados por trava para você usar para conseguir destravar a sua receita, tá? Isso está incluso no serviço. E são 4 ciclos de 90 dias. Então é um programa anual, porque todo dia a gente tem que tomar decisão, a gente tem que otimizar, a gente tem que alinhar, a gente tem que expandir a nossa restrição, a nossa trava. Isso é o que ele deveria fazer, by TOC, adaptado ao Strava, ao mundo da receita, ao mundo de marketing, que ele poderia fazer por conta própria. Obviamente, a gente tem uma solução para fazer isso para ele, tá? Essa solução, ela se chama de Strava Receita operacional, tático e estratégico. Então qual que é a diferença de um pro outro? É níveis, tá? Então a empresa que está mais operacional, mais no nível tático, mais no nível estratégico. E a orientação é, isso entenda em qual momento você está. Se você está no nível muito operacional, não vale a pena você ir pro tático e não vale a pena você ir pro estratégico. Agora, se você está no nível estratégico, você investe muito em marketing, você já tem time, se tomar decisões mais complexas, você precisa de mais senioridade no acompanhamento, aí vale a pena você ir no nível estratégico, tá? Por quê? Não tenho aqui a descrição dos motivos, tá? Então, beleza. Aí você tem que identificar, o próprio relatório vai identificar lá com o cliente. Ó, se eu estou no nível operacional, quem vai conduzir a entrega desses serviços para você? Vai ser o franqueado, responsável pelo seu projeto, e vai ser o community manager da matriz sempre. Tá? O que muda no tático? No tático, na condução, muda que entra um growth planner da matriz. Então a gente tem um growth planner, um indivíduo mais sênior da matriz que também acompanha a entrega, tá? No nível de condução. Então a gente tem mais um board member, mais um membro para ajudar no nível tático. E no nível estratégico, a gente tem a franquia, a gente tem o community manager, a gente tem o growth planner, tem os C-levels da matriz, ou seja, o Denner, o Figueiredo, o Cole, os outros C-levels e especialistas que são opcionais, que você pode contratar a cada board. Eu quero que a V4 traga o Thiago Livro, eu quero que a V4 traga o Lisandro do CMO da XP, qualquer pessoa que apareceu no Roy Hunters. No estratégico, a gente vai apresentar uma lista de 12 nomes opcionais que a empresa pode contratar para participar dos boards dela, tá? Então, ela tem que tomar decisões mais complexas, ela precisa de pontos de vista mais avançados e diferentes para tomar uma decisão mais assertiva, tá? Mas no nível operacional isso não faz sentido. Então, a condução que muda é isso. Então, grupos de trabalho é a mesma quantidade, muda o nível dos grupos de trabalho. Encontros síncronos, né? São os mesmos encontros síncronos, 12 encontros síncronos por produto. Não mudou nada, mudou os participantes, né? Tem bem mais participantes em mais alto nível em cada um deles. SLA, tempo de resposta, vai ficando menor. Então a gente garante uma resposta para qualquer pergunta assíncrona em 48 horas no operacional, 24 horas no tático e 12 horas no estratégico, tá? As entregas são basicamente as mesmas. Um último detalhezinho que muda é que a gente vai ter bots presenciais, tá? No estratégico, no tático e no operacional são todos online. Talvez isso mude no tempo, vale você observar isso. E o preço, tá? Então, o preço, na média, 50 mil por ano no operacional, 150 mil por ano na média no tático, 350 mil por ano na média no estratégico. Porque na média vai depender dos itens auditáveis, que muda o preço, tá? E a gente também vai ter parte do valor sendo pago como um bônus, tá? Que ainda não tá aparecendo aqui na página, mas talvez no momento que você tá vendo isso vai existir. Por exemplo, todos os itens auditáveis deu 60 mil reais aqui no operacional. Pode ser que apareça na página 30 mais 30, ou 50 mil agora. Qual que é a parada? Se o cliente quiser pagar 50 mil agora, ele pode, preço de face é 60 mil. Ele pode pagar 50 mil agora, ou pagar 30 mil agora, mais 30 mil depois de 12 meses, caso a gente destrave 2 travas durante o ano. Então é uma taxa de sucesso. Ele vai pagar mais ao final do tempo, mas com menos risco. A gente compartilha o risco com ele. Isso vai mudar ao longo do tempo. Eu tô falando isso pra você ver na página, no momento que você estiver olhando pra ela e ver como está a política comercial de risco e garantias, no momento que você estiver vendo e vendendo como destrava a receita. Qual que é a ideia? Os 30 mil, que é o valor mínimo, ele é o mínimo para cobrir o nosso custo de serviço, mais a margem mínima. E tudo que vier é lucro. Se o cara não pagar o bônus, a gente não ganhou um valor muito relevante, mas também não perdemos dinheiro. Então a gente está tentando encontrar uma forma de compartilhar risco com o cliente, mas também exponencializar a margem, uma vez que a gente consegue destravar as travas do cliente junto com ele consultivamente. Como que a gente audita isso? Ele tem que aprovar que destravou cada trava ao final de cada entrega de board, né, de cada ciclo. Então isso fica registrado pra gente cobrar o bônus no final. Então vai variar conforme o momento que você ver a página. Isso é destrava receita ciclos anuais, tá? Talvez, no momento que você está vendo essa página, a gente ainda vai ter o DRX, que ele é uma entrega que não vai permanecer no portfólio da V4 por muito tempo, mas provavelmente não, em algum momento ele ainda vai existir. Que ele é uma versão de 45 dias, que é basicamente a primeira etapa, que é a etapa de auditorias, identificação da trava e apresentação de um planejamento de como que ele deveria otimizar, alinhar e expandir aquela trava, tá? Entregue junto um artefato, assessoria síncrona durante esse período e 2 boards, que é o board de identificação e a apresentação do planejamento de como ele vai otimizar, alinhar e expandir aquela trava, e essa entrega tem garantia incondicional. Então ela aparece aqui também, ó. Trava, receita, raio-x. Esse é o DRX, tem o DRO, tem o DRT, tem o DRE. Não tem grupo de trabalho, não tem encontros, é conduzido 100% pela franquia, não tem community manager, tem growth player, não tem level da matriz, não tem especialistas opcionais. SLA é a mesma, tá? Mas dura só 45 dias, não 12 meses, tá? Aqui as suas respectivas entregas, o preço varia conforme os itens auditáveis também, tá? Então ele vai permanecer aqui no portfólio. Aí aqui a gente fala um pouco das garantias, tá? A garantia de entrega. Então, nos produtos anuais, a gente dá uma garantia de existência de 60 dias. Hoje você tem que checar a garantia. No Destrava, receita raio-x, DRX, a garantia condicional, depois da entrega do planejamento. A condição de sucesso pro bônus tá aqui, ó. Então, o bônus só é devido após a comprovação casual de destravamento de pelo menos 2 restrições do seu sistema em 12 meses. Sucesso é medido por dados, não por opinião. Então, na prática, o cliente ter aprovado que ele mudou de trava. Se ele mudou de trava, porque ele disse que mudou, então tá tudo certo. E a gente também tem um cashback que vale você checar no momento que você estiver olhando a página, tá? O que é o cashback? Putz, eu comprei o DRO, eu quero fazer um upgrade pro DRT,
ele pode fazer um upgrade com parte do que ele pagou no DRO em cashback e assim sucessivamente para outros produtos. Tem que checar a política comercial ativa no momento que você estiver vendendo. Qual que é o objetivo? Mesmo sendo um produto consultivo, a gente tem a alta taxa de inovação no final de cada ciclo, turma. Então vai ter cliente que ele não pode contratar um executável da V4, como um Time Small, mas ele pode contratar um DRO. O objetivo é que ele siga renovando o DRO e a gente siga acompanhando, assessorando esse cliente até ele virar um medium large e possa ir pro tático, possa contratar executável e possa contratar estratégico da V4, tá? E aqui a gente fecha a página, né, concluindo no conceito que o crescimento da sua empresa não é um objetivo, é um looping infinito, tá? Então a questão aqui não é se você tem uma trava limitando seu crescimento, a questão é se você tem um sistema para identificar e destruir a trava, ciclo após ciclo. Essa é a ideia do Destrava Receita.